Breaking Bad é considerada por muitos como uma das melhores séries já feitas. E a cada episódio, somos apresentados a dilemas morais e a situações que vão escalando até culminarem em conflitos complexos. É justo dizermos que as relações de causas e consequências são o que sustentam o argumento da série desde seu primeiro episódio. E hoje nós vamos analisar aquilo que podemos chamar de causa inicial dessa jornada para defendermos que Walter White, na verdade, não é nem vilão e nem mesmo o grande traficante na série. E não, o maior traficante também não é o Gus, nem ninguém da família Salamanca. Então assiste o vídeo até o final para entender como que elementos como o dinheiro e o valor da vida aparecem na série, assim como questões de legalidade e ilegalidade. Um dos maiores questionamentos apresentados na série é sobre o valor da própria vida. Ela teria sua estreia em 20 de janeiro de 2008, quando a economia mundial vivia uma das suas maiores crises. Deste modo, podemos entender como que a série casa com o sentimento de muitos cidadãos pelo mundo. Afinal de contas, Walter White começa sua jornada como um homem honesto e de família. E de certa maneira, podemos dizer que ele vivia uma ilusão de sonho americano. Um sonho que, de fato, nunca foi realizado. É como se houvesse algo no ar. Uma promessa a ele que nunca foi cumprida. Ele tem, afinal, uma casa grande, uma bela esposa, uma piscina onde a sua família se reúne e assim por diante. No entanto, sempre antes mesmo de ter o seu diagnóstico de câncer, vemos que algo falta na sua vida. Seu cunhado o constrange na frente dos outros, seu filho reclama da água, seus alunos não o respeitam e seu patrão em outro emprego o explora. E desde o princípio, portanto, a série nos mostra uma verdadeira dicotomia entre a maneira correta de agir e os resultados de tal comportamento. Enquanto sempre somos incentivados a trabalhar de maneira justa e honesta, parece afinal que a realidade não contribui como deveria. Para muitos, a crise financeira de 2007 e 2008 mostra como que o sistema funciona de forma injusta. Por exemplo, enquanto há uma baixa tolerância para atrasos como o do aluguel, o que leva famílias inteiras a serem enxotadas das suas moradias após períodos curtos de inadimplência, outros agentes costumam não só safar dos crimes, como muitas vezes serem recompensados pela vida criminal. E de maneira bem resumida, a crise de 2007 foi causada pelo estouro de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Várias instituições estavam envolvidas em esquemas fraudulentos de negociação de títulos podres. E para ilustrar, vamos fazer um paralelo com as possibilidades de investimentos aqui do Brasil. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em Tesouro Direto. O Tesouro Direto é basicamente um título da dívida nacional. Em outras palavras, você, ao adquirir um título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o próprio governo. E como é ele quem controla a própria máquina, esse investimento é considerado seguro. E a partir disso, nós temos vários outros tipos de títulos e investimentos, assim como fundos, que podem reunir diferentes tipos de papéis para oferecê-los. Mesmo não sendo exatamente a mesma coisa, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, os fundos imobiliários, que podem servir como a compra de um pedacinho bem pequeno de algum imóvel, que poderá depois render retornos através de aluguel. Nos Estados Unidos, existem investimentos relacionados ao que chamamos de hipoteca. Como existe uma expectativa razoável de que as pessoas paguem as suas hipotecas, esse também é considerado um tipo de investimento seguro. O que acontece, no entanto, é que diversos operadores financeiros começaram a misturar alguns títulos, vendendo-os como se fossem seguros, enquanto os recheavam de investimentos podres. Com a ilusão de um mercado saudável, ou seja, com a ideia de que as pessoas estavam pagando devidamente os seus empréstimos, por assim dizer, o mercado continuava dando liquidez a títulos que, no fundo, não eram tão bons. Assim, várias pessoas rehipotecavam suas casas várias vezes. E, de novo, fazendo um paralelo só para ilustrar a situação. É como se a pessoa fizesse um financiamento para pagar um financiamento para pagar um financiamento. Assim, quem dava liquidez ao título achava que a outra ponta estava pagando, enquanto só estava, na verdade, rolando a dívida.
Essa ilusão, já sabemos, foi para os ares em 2007. Apesar de o episódio envolver fraude e escândalos, no fim, apenas uma pessoa foi presa por tudo o que aconteceu durante a crise. Vários outros banqueiros, mesmo com envolvimento, saíram da crise com cheques de assistência assinados pelo governo, que teve que resgatar várias instituições. E, obviamente, tudo tem um custo. Como a crise se alastrou pelo mundo todo, vários países tiveram que injetar dinheiro na economia. Mas dinheiro, na verdade, é apenas um meio de troca. E, no fim, o prejuízo é pago pela população através da inflação, impostos e queda no padrão de vida. E só para abrirmos um parênteses, a crise também foi um divisor ideológico no mundo. A partir dessas intervenções governamentais que resgataram os ricaços, a ideologia libertária, que defende a diminuição de qualquer intervenção governamental, acabou crescendo. E a visão mais socialista no estilo americano também passou a ganhar força. Ou seja, dois espectros opostos ganharam força a partir de diferentes interpretações dos acontecimentos. Para um lado, o vilão foi o governo que resgatou quem não deveria. E do outro lado, a ideia de que os vilões são os capitalistas. Em Breaking Bad, a sensação de desamparo começa com um diagnóstico de câncer, mas é caracterizado também pela Grey Matter Technologies. A Grey Matter foi fundada por Walter White e Elliot Schwartz, que mais tarde se casaria com a Gretchen, mas obviamente não enriqueceu a todos de maneira igual, pois Walter havia vendido a sua parte. Através da empresa, a série mais uma vez retrata um cenário de injustiça. Aquele que mais contribuiu é quem está de fora de qualquer recompensa. Assim como os trabalhadores que contribuem para a construção de empresas são esquecidos em momentos de crise. É claro que a visão de Walter também é enviesada, já que ele decidiu por conta própria vender a sua parte da empresa. O fato é que a série nos apresenta uma estrutura de distribuição desigual de recompensas, o que se alinha também a outro conceito central, a precificação da vida. É a partir de seu diagnóstico que os valores de Walter começam a mudar. Afinal de contas, é como se todo o esforço de sua vida não tivesse valido de nada. Heisenberg nasce em Walter White com a tese de que tudo na vida pode sim ser precificado. Como mencionamos no começo do vídeo, a série trabalha sempre com causas e consequências, e é mais uma vez o sistema que precifica a vida de seus próprios pacientes. É como se dissessem: você quer viver? Então pague $10.000. Aliás, não é como se dissessem. Na verdade, na prática, a coisa acaba sendo assim mesmo. Quer viver? Então paga. Não importa o que você tem ou deixa de ter. Tudo pode ser traduzido através do dinheiro. É absorvendo essa mentalidade imposta a ele que aos poucos Walter White vai se transformando. Seu primeiro atentado a uma vida, digamos assim, acontece logo no primeiro episódio, quando está produzindo metanfetamina em seu trailer e Emílio e Crazy 8 chegam. Walter faz uma mistura tóxica, mas a conta é como se fosse a sua própria vida contra a vida dos dois outros traficantes. Mais tarde, quando Crazy 8 está no porão, Walter ainda se conecta com ele, conhecendo um pouco mais de sua história, tentando se convencer a não matá-lo. Quando eles estavam no trailer, vemos que Walter age de improviso. Ao matar Crazy 8, no entanto, existe planejamento e premeditação, ainda que o assassinato só tenha ocorrido quando Walter percebeu que o próprio Crazy 8 havia escondido um caco do prato para atacar. Mais adiante na série, quando Walter encontra Jane vomitando por conta do uso de drogas, ele simplesmente a deixa morrer, muito porque ela representa um risco financeiro a ele. Ou seja, vemos durante toda a série que Walter abraça cada vez mais a ideia de trocar vidas pelo dinheiro. Se no primeiro momento ele matava para sobreviver, cada assassinato levava mais e mais perto de assassinatos pragmáticos. Você sabia que existe um nível aceitável de cocô de rato nas barras de chocolate? Esse é o governo. Nem o governo se importa tanto com a qualidade. Mas mais uma vez, se investigarmos as raízes disso na série, vemos que o problema não nasce em Walter White. Como já demonstramos aqui no canal diversas vezes, existem contradições bem grandes no sistema de drogas pelo mundo todo.
mas principalmente nos Estados Unidos. Se depois você quiser saber um pouco mais dos problemas envolvidos nisso, dá uma olhada nos nossos vídeos sobre escândalos da indústria farmacêutica. Aliás, aproveitando, não se esqueça de inscrever aqui no canal, né? Ativar o sininho. E se você gosta de vídeos como esse, já deixa o like. Não custa nada. Você mostra para o algoritmo que nosso conteúdo é assim, muito relevante. Agora, logicamente, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. Lá você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, vai poder interagir diretamente comigo, com a comunidade e pode ter seu nome no final desse vídeo. Bom, mas voltando às contradições sociais, que são também demonstradas na série, vamos a uma lista de fatos bastante intrigante. Primeiro, a maior causa de falência entre famílias americanas é por conta de despesas com saúde. Hoje, quase 100 mil americanos morrem por ano por causa de uma crise que começou com um medicamento totalmente legalizado e aprovado pelo FDA, que é a Anvisa americana. É a chamada crise dos opioides. E praticamente metade dos recursos do FDA vem de fontes que ela mesma deveria fiscalizar. E alguns remédios podem sim ter o seu preço alterado sem limite algum. É o caso do remédio Daraprim, que chegou a ter seu preço aumentado em 5.000% da noite para o dia. É isso mesmo, 5.000%. A indústria farmacêutica promove o uso de drogas altamente viciantes e perigosas em situações que outros medicamentos, com menor contraindicação, poderiam servir melhor. Outro fato é que a guerra às drogas, iniciada por Richard Nixon em 1971, teve admitidamente motivação política, não foi motivação técnica. Com tudo isso posto, podemos olhar para a série e pensar: quem é, afinal, o grande traficante? Walter se transforma, sobretudo, porque é pego em uma armadilha um tanto aleatória. Nós não sabemos quem vai ou não vai ficar doente ou precisa de tratamentos como quimioterapia. O grande vilão em Breaking Bad é, portanto, um sistema que trata qualquer vida como um mero número e que se corrompe e se curva a grandes empresários que, por sua vez, contam com a ajuda do próprio governo para não apenas receber o perdão, mas saírem ainda mais ricos de seus próprios crimes. Por mais que escolhamos um lado para culpar, o fato é que o desamparo ocorre como resultado da interação de dois agentes que muitas pessoas tendem a ver como opostos, quando na verdade são quase sempre amantes. Mas mesmo Walter White acabaria percebendo que a sua nova tese de vida não seria a solução. Ele se transformou em Heisenberg por estar nas sombras de Gus, o homem que, apesar de cruel, era também calculista e pragmático. Em outras palavras, Gus cumpria o que era combinado. Quando Walter White finalmente se livra de Gus, ele se engalfinha em tramas com outros chefões que não usam da mesma lógica. Walter tenta, por exemplo, negociar o seu dinheiro pela vida do seu cunhado Hank. No entanto, mesmo para ele, o mundo onde o dinheiro pode ser trocado por uma vida acabou. Restou apenas o mundo de pura barbaridade, onde homens não se importam de levar absolutamente tudo. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. E se você até agora não curtiu o vídeo, né? Tá de brincadeira. Já curte o vídeo. Deixa no seu comentário o que você achou dessa nossa análise. Quer sugerir qualquer vídeo aqui no canal? Deixa um comentário também. E lembrando, mais uma vez, se você quiser interagir diretamente comigo e com a nossa comunidade, tem que virar apoiador, né? Então clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores. Até a próxima.